É, pessoal, beleza? Tudo certo? Seguinte, hoje eu vou conversar com vocês, sem muita enrolação, sobre o foco. Deixa eu tirar esses cadernos daqui para não desfocar vocês. Isso não estava no script, eu juro por Deus. Como de costume, o que está no script é o meu caderninho velho que eu vou escrevendo os pontos para eu não me perder. E é literalmente um caderninho velho dessa vez. Cada dia eu apareço aqui com um negócio diferente para anotar. Mas hoje a gente tem uma novidade. Que além de eu ainda não ter aprendido a olhar para a câmera, porque eu olho para cá, que é para cá que eu tenho que olhar, temos um microfone novo. E eu não vou fazer propaganda, mas para quem conhece, sabe que esse microfone aqui é dos tops, hein? Vamos ver primeiro o teste dele, vamos ver como ele se sai. Aí a gente vai ver se o problema de áudio é do microfone, que eu não tinha, ou se é do portador da voz, que sou eu. Aí, se algum fonoaudiólogo quiser me ajudar, tamo junto. Vamos lá, pessoal, quero falar com vocês sobre foco. Quero fazer uma investigação sociológica, filosófica, psicológica e neurocientífica acerca deste tema. Ah, Fernando, você é psicólogo? Não. Você é neurocientista? Não. Você é filósofo? Não. Você é sociólogo? Aí sim. Mas, mesmo assim, são temas... Quando a gente fala de comportamento humano, não existe uma disciplina, porque o ser humano é absolutamente complexo. Eu poderia falar até de biologia aqui. É claro que tudo que eu falar para vocês vai estar baseado em evidências. Eu não vou colocar as evidências aqui claramente, mas se vocês pegarem esse vídeo e, sei lá, pesquisarem no chat GPT os meus argumentos, vocês vão ver que eu não estou falando besteira, ou provavelmente muito longe de ser besteira. Talvez eu erre uma coisa aqui ou acolá, porque sou humano, né? É para isso que existem os humanos, né? Para errar. De perfeito já tem Deus. Mas, seguinte, então... Quero trazer essa investigação com vocês para fazer essa interdisciplinaridade entre as ciências sociais e essa parte da psicologia, do que tange o pensar humano, e a filosofia e a neurociência também como meio campo para ajudar tudo isso a se formar numa salada de frutas bem gostosa que a gente vai desfrutar neste vídeo de hoje. Então, fica até o final, aquela coisa bem assim, fica até o final, o efeito Zeigarnik para você ver o meu vídeo. Mas é sério mesmo, fica até o final porque tem bastante informação legal. Este canal está chegando a 200 inscritos, então muito legal ver ele crescendo de pouquinho, mas está crescendo. Então, cara, se inscreve, curte o vídeo se você gostou, compartilha se você acha que isso vai ajudar alguém. Tipo, não compartilha só pra me ajudar, compartilha se você acha que realmente esse tipo de conteúdo pode ajudar alguém. E, pô, se você gostou mesmo, se você achou legal, se você, sei lá, gostou da minha blusa de bully de filme americano, por favor, hypa o vídeo. Hypa, se aparecer, né? Porque tem alguns vídeos que não aparecem, mas se aparecer aí, dá aquela hypada no vídeo que vai me ajudar pra caramba, certo? A ter mais, literalmente, motivação pra trazer mais vídeos desses, porque eu garanto que tem muita coisa pra ser falada. Bom, depois de 3 minutos de enrolação, bora para o tema. Seguinte, galera, como eu anotei aqui, força bruta, quando a gente tá falando de foco, é perda de tempo. Não adianta você tentar se obrigar a ter foco, certo? Então você fala assim, eu vou tirar o celular, eu vou tirar tudo aquilo que me desfoca e eu vou me forçar a focar. É claro que ajuda muito. Por exemplo, alguns protocolos que eu mesmo uso, eu deixo o meu celular em preto e branco, eu deixo o meu computador em preto e branco. Eu faço uma gestão de dopamina, então durante o dia nem muita risada eu dou. Muitas vezes, embora eu queira. Claro que eu não vou ficar pagando de Thomas Shelby, né? Mas assim, eu evito estar nessas situações, conversas de grupo de WhatsApp, que eu sei que eu vou brincar, que eu vou rir e tal, que é da minha personalidade. Eu deixo de lado, justamente para que quando chegue um momento do dia, lá para as 7 da noite, eu vou estar muito mais feliz e com muito mais vontade de me divertir. Tem a questão da alimentação também. Eu busco ter uma alimentação um pouco mais sóbria, mais funcional durante o dia. E à noite eu deixo ali para saborear algo a mais, né? Então um jantar, né? Se tiver alguma sobremesa e comer na dieta, certo? Então eu deixo essa questão. Então, primeiro você tem que pensar o seguinte: a força de vontade é overrated, ela acaba, né? Ela é muito superestimada. E disciplina cega só te leva até certo ponto. Mas um dos principais pontos que a disciplina cega leva a gente é burnout. Então você vai ver aquela pessoa que ela vai pra academia, ela até pega um shape legal, ela fica ali 1 ano, comendo bem, treinando, tal. Só que é o primeiro sinal de estresse, ela quebra e ela volta para todos os hábitos antigos. Por quê? Porque ela se forçou a entrar naquele foco e ela cansou antes de mudar a identidade, que é uma coisa que muda aos poucos, certo?
Então, como eu escrevi aqui, a gente não pode ter disciplina cega, a gente precisa ter uma inteligência de contexto. Bora lá. O que é inteligência de contexto? Então, eu preciso entender o que é que me desfoca, eliminar isso, mas também ter noção de, por exemplo, vou explicar pra vocês como acontece comigo. Eu gosto muito do YouTube, tá? YouTube, por favor, hypa meus vídeos, eu gosto muito de você. Também gosto de usar o Instagram. O Instagram tem me dado mais reconhecimento que o YouTube, ultimamente. Mas eu não posso usar isso o dia inteiro, porque senão eu vou derreter os meus receptores de dopamina, nada mais vai ter graça e eu não vou ter motivação pra fazer nada. Então, o que eu faço? Eu uso o YouTube pra ouvir algum podcast, eu pago o Premium, inclusive, para ouvir algum podcast quando eu tô na academia, ou algum vídeo que eu gosto, tal, sei lá, eu ouço desde política até Flow Games. E eu fico ali ouvindo, ouço música também. Normalmente, música eu uso só no final do treino, quando eu já tô morto de cansaço, daí eu preciso daquele pump de motivação. E aí eu vou colocar música. E aí o que acontece? Acabou este período, cara, eu apago o YouTube. Eu apago, entendeu? E eu vou baixar ele de novo só no outro dia. Ah, mas isso dá muito trabalho, cara. Tudo dá trabalho. Tudo que compensa na vida dá trabalho. Você vai ficar sem o YouTube pra sempre? Eu não consigo. E nem quero. YouTube, tamo junto. Agora, você vai ficar usando um aplicativo que era pra te fazer bem, te fazendo mal ali, no Shorts, o dia inteiro e tal? Não, porque você quer ser um ser humano funcional, por isso que você tá vendo esse vídeo. Instagram é a mesma coisa, então eu uso ele ali pra postar o que eu tenho que postar. A hora que dá mais ou menos, que eu já programei os carrosséis que eu fiz ali, que eu faço de manhãzinha, eu vou lá e apago ele também. Vou baixar ele de novo só talvez para fazer pitch, para responder caixinha de pergunta, em um período ali de meia hora, 40 minutos no máximo. E depois eu apago de novo, vou baixar só antes de dormir, porque daí até o outro dia ele já me deu a opção de programar os posts de novo. Porque tem isso, é um esqueminha. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender é que o que é que te distrai, e como que você pode usar de forma estratégica, certo? Uma das minhas formas de aprender a usar as redes sociais de forma mais positiva foi virar um criador. Nem todo mundo vai virar creator, né? Nem todo mundo vai querer ser criador, influencer, coach, qualquer coisa, prestador de serviço. Tudo bem. Pra mim foi o que funcionou. Por isso que toda abordagem tem que ser personalizada, individualizada. Pessoal, segunda coisa, a gente vai falar do Flow. Não o Flow Games, nem o Flow do Igor 3K, certo? Que eventualmente ambos vão me convidar para participar de podcasts lá, tenho fé. Mas é o seguinte, eu tô falando aqui do Flow do Mihaly Csikszentmihalyi. Na verdade é Mihaly Csikszentmihalyi, que é um ucraniano, psicólogo que escreveu a teoria do Flow, onde ele vai falar basicamente o seguinte: nós entramos em Flow, que é o fluxo, quando a atividade ela é difícil o suficiente para não ser tediosa, mas também fácil o suficiente para não gerar ansiedade. Então, você pega assim, os videogames usam isso muito bem, por isso que videogames são absolutamente viciantes, né? E acho que é por isso, esse é um dos motivos da decadência, por exemplo, do Call of Duty. Porque ele colocou lá um sistema de criação de... decadência entre os fãs antigos, né? Porque continua vendendo absurdamente. Mas ele colocou lá um sistema de que toda partida é absolutamente difícil. E isso gera meio que um cansaço nas pessoas que querem jogar só pra se divertir, certo? Por quê? Porque quando é muito difícil eu perco a diversão. Se é muito fácil, eu também perco a diversão porque eu fico com tédio. Por isso que você não joga FIFA no Very Easy, né? No, sei lá, acho que é amador, o mais fácil. E quanto mais difícil vai ficando, mais legal é, contanto que você acompanhe. Essa regra também ela já foi nomeada por outro psicólogo, eu não lembro agora se é Martin Seligman, como regra Goldilocks. Ou seja, na sua vida, para que você tenha foco nas coisas que você está fazendo, elas precisam sempre ser difíceis o suficiente para você não ficar entediado, desafiador o suficiente, né? Mas também fácil o suficiente para não gerar uma ansiedade e medo de não fazer funcionar. Então você pode usar isso com qualquer coisa. Academia. Uma hora de treino é muito difícil para mim. Só que 20 minutos de treino, nem compensa aí, eu nem vou se for isso. Tá bom, então vamos fazer uma média, 40 minutos. Então você faz 40 minutos de treino. Você pode pensar isso para qualquer coisa. Tá vendo a guitarra ali atrás, né? Então tem uma guitarra ali, que tá com uma corda estourada, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo apontar sem olhar para ela aqui, ó. Aí. Tá com uma corda estourada, preciso trocar essa corda, mas eu preciso levar ela no luthier antes. Então tô enrolando. Tô simplesmente enrolando. Eu procrastino também, às vezes. É só porque realmente não tá dando tempo. Mas
a guitarra. Em vez de eu colocar assim, pô, vou treinar por 1 hora Dream Theater. Cara, não dá, pra mim não dá, né? Desculpa. Mas se eu falar assim, pô, vou treinar Black Sabbath por meia hora, eu consigo, certo? Então é mais fácil, eu gosto mais, inclusive, de ouvir, e o tempo, né, a intensidade muda. Que é aquele que eu já falei pra vocês aqui do fit, né? Que você pode mudar as coisas com fit, que frequência, intensidade, tempo e tipo. Você pode sempre modular tudo que você está fazendo na frequência, ou seja, quantas vezes você faz por semana, a intensidade, o quão difícil é, tempo, quanto tempo você passa fazendo, e tipo, o tipo do estímulo que está sendo usado, um estímulo vai ser mais difícil do que o outro, e por aí vai. Só para dar um exemplo de tipo, por exemplo, você vai treinar finalizações no futebol. Tipos de finalizações, você pode mudar tanto a distância, quanto ter um goleiro ou não, né? E isso já vai ser tipos diferentes que vão gerar um desafio diferente, um estímulo melhor. Terceira coisa, força de vontade, você não pode contar com ela. Por quê? Porque a força de vontade que você tem, ela foi feita justamente para você não fazer cagada na sua vida. Então, não conta com força de vontade, tá? Porque se você gastar muito sua força de vontade tentando ser produtivo, você vai fazer alguma merda em algum momento. Desculpa aí o palavreado, mas é o que você vai fazer. Então, não gaste força de vontade. Você tem que pensar o seguinte, as pessoas que menos pecam não são as mais virtuosas, são as que menos estão sujeitas ao pecado. Ou seja, o homem mais fiel não é aquele que é mais fiel por uma característica virtuosa, e sim porque ele não se coloca em situações onde ele poderia ter sua fidelidade testada. Homens e mulheres, tá? Não quero fazer uma distinção de gênero aqui, embora a gente tenha uma noção histórica de que a relação do homem com a fidelidade é diferente da mulher. Mas isso é papo para outros vídeos e pessoas mais especialistas do que eu no tema. Embora seja sociológico, né? Isso é só um exemplo para você entender o seguinte. O alcoólatra, ele vai continuar bebendo se ele tiver álcool perto dele. Qualquer tipo de álcool. A gente já viu relatos de alcoólatras bebendo perfume. Então, mesma coisa que força de vontade. Você vai segurar até um tempo, você está tentando fazer dieta, parar de comer doce, aí você vai lá e compra um pote de Nutella e deixa ele na cabeceira da sua cama. É óbvio que você vai se lambuzar inteiro de Nutella na cama, num contexto absolutamente inadequado, se é que existe contexto adequado para isso. Não sei. Então, não recomendo. Outra coisa aqui, né, que eu quero entrar nessa parte mais sociológica da coisa. Vamos lá. Hoje, a coisa mais importante do mundo, o que dá mais dinheiro no mundo, não é mais ouro, não é mais petróleo, é a atenção. A gente vê as empresas, as big techs, são as maiores empresas do mundo, são as mais ricas, Meta, Google, Nvidia, enfim. As empresas de games também estão gigantescas e tal. Crise de Hollywood, enfim, porque não está conseguindo manter, né, as pessoas com atenção e tal, filmes tiktokizados, o próprio TikTok, enfim. Então a gente tem essas big techs como as maiores empresas do mundo, justamente por quê? Porque elas conseguem ter a nossa atenção. Aí, cara, é o seguinte, há uma crítica importante e relevante a se fazer às big techs, vários motivos. Isso aqui não significa, você critica eles, mas você está falando aí com o seu iPhone, no YouTube, no Instagram. Não, cara, não tem nada a ver. Eu critico a minha mãe quando ela merece ser criticada. O que é raro, porque minha mãe é quase perfeita. Assim como todas as mães, imagino eu. Mas as coisas, quando elas têm problemas, elas precisam ser criticadas e a gente precisa superar esses problemas. Essa é a história da humanidade. Se você tá feliz com tudo que existe, tudo bem, valeu. Você é o cara do tudo que eu preciso é só fé, só fé, só fé. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Então, pra mim, quando algo tem problema e eu vejo o problema e eu sei alguma forma de eu resolver ele, eu vou criticá-lo, beleza? Isso aqui é só pra qualquer um que pode vir a chorar por conta desta crítica. Agora, chorem, comentem aí, porque dar engajamento é ótimo. Mas é o seguinte, essas grandes empresas, elas estudam mais neurociência do que eu vou estudar na minha vida inteira, né? Você tem funcionários específicos para isso, para entender como o cérebro funciona e usar os mecanismos ali das redes a favor deles. Então, você tem, por exemplo, quando foi inventado o feed infinito, né? O Facebook inventou o feed infinito, e aí nasceu o doom scrolling, né? Que é a pessoa que ela fica ali scrollando infinitamente. E nós temos, por exemplo, os vídeos curtos, que foi uma inovação do TikTok, na época ali, mais ou menos, né, da pandemia. Que mais?
as notificações, né, aquele pontinho vermelho que leva a gente a estar o tempo todo querendo ver e tal. Por isso que eu deixo meu celular no preto e branco, inclusive. Meu celular não foi feito para me divertir. Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de ter TV, videogame, enfim, fazer esporte e tal. Então eu tenho outras coisas para me divertir no meu dia a dia. Então eu não uso o celular como diversão, uso ele como trabalho, certo? Para quem usa como diversão, tudo bem, mas é importante ter a capacidade de abstrair disso para que ele não te controle, certo? Agora, a nossa atenção é a mercadoria mais cara do mundo. Eu já falei isso para vocês. Então, cara, você precisa vender caro o teu foco. O teu foco precisa ser caro, entendeu? Tá, beleza, minha atenção é a coisa mais cara que eu tenho a oferecer hoje. Então eu vou vender caro, sabe? Eu não vou vender para qualquer coisa. Eu vou ter uma curadoria. E qual curadoria? Quem que define isso? Olha, tem vários critérios objetivos. Antes de eu entrar nos objetivos, eu vou falar dos subjetivos. Bicho, por mais que eu estude, eu não tenho como te dizer melhor sobre a sua vida do que você. E nenhum coach, nenhum livro de aeroporto, sabe, vai te falar o que é melhor pra tua vida, como ser feliz, coisa que você já não saiba, e provavelmente vai tentar te fazer acreditar que ser feliz é uma coisa que você não acha que é, e você vai acabar caindo nesse gaslighting, nessa manipulação, vai acabar acreditando. Então, quem define para onde tua atenção tem que ir é você, essa é a primeira coisa. Agora, a questão é, se fosse assim, tão fácil assim, a gente não teria o problema, esse vídeo não precisaria estar sendo feito e minha profissão não precisaria existir. Mas a gente tem problemas. Então, o que é uma curadoria interessante? Eu sempre digo o seguinte, eu sou um cara que respeito muito a opinião de profissional. Eu respeito muito a opinião científica e uma opinião, como eu falei, de autoridade. Tem pessoas que não respeitam tanto, tudo bem, mas eu acho que quem estuda para falar de algo tem o direito a mais de falar sobre aquilo, independente de diploma, inclusive. A gente tem vários médicos que apoiam pseudociência e profissionais que não são formados em medicina que apoiam as evidências científicas. E vai ter gente que vai falar que a ciência é tudo vendida para um sistema, e aí quando você fala o nome do sistema, a pessoa te xinga de tal espectro político, é uma loucura. Então a gente tem uma ódio à ignorância, certo? Isso é uma opinião que eu tenho. Você que está vendo esse vídeo, se você já viu os 17 minutos, provavelmente você não tem essa ódio à ignorância, você não gosta de ser burro, eu não gosto de ser burro, por isso que eu estudo, eu gostaria que a maioria das pessoas tivessem isso, e quando eu falo de estudar, não é só necessariamente sentar, ler um livro, ter a chance de ir para uma faculdade. Eu falo de você ter a humildade de sentar, ouvir uma pessoa que aparentemente estudou mais que você sobre o assunto e aprender com ela, certo? Isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, independente de ter ido para uma faculdade, de ter feito curso em tal lugar, de ter ido para a Sorbonne, enfim. Ou fez curso integral, não, tem mais a ver com caráter, tem mais a ver com humildade e virtude mesmo, né? Os fatores por trás disso são outros fatores que a gente pode investigar eventualmente, mas não é o tema do vídeo. Então, seguinte, o que eu gosto de fazer? Se eu vou assistir um filme, se eu vou assistir uma série, se eu vou comprar um videogame, que são caríssimos, por exemplo, vou usar o exemplo do videogame que é interessante. Eu demoro, cara, 3 meses, assim, no mínimo, pra zerar um jogo. Não tenho todo esse tempo do mundo, é uma coisa que eu gosto de jogar, mas eu jogo meia hora, no máximo 1 hora por dia. Então, os jogos são grandes, são longos, 60, 70 horas e tal. Então, tendo a demorar de 2 a 3 meses, às vezes até mais, se o jogo for bem grande, pra zerar um jogo. Então, cara, se eu tenho a chance de jogar 4 jogos por ano, e todo ano saem aí pelo menos 5 jogos excelentes, a média que a gente tem por ano, significa que eu não posso perder tempo com coisa ruim, certo? E aí, quem que define o que é ruim a priori? É impossível você definir algo que algo é ruim a priori, né? Ou seja, antes de jogar. E até depois, muitas vezes, a gente tem dificuldade de definir. Então, por isso que existem profissionais que fazem as notas de crítica, e aí eu gosto de seguir essas notas de crítica. Não só elas, também levam em consideração as notas dos usuários, né? Também número de vendas. Mas às vezes venda só marketing. Sim, mas muitas vezes é porque o boca a boca ajudou com que aquilo fosse apreciado por mais pessoas. Eu não sou tão diferentão assim a ponto de não apreciar aquilo que todo mundo está apreciando. Não sou underground desse nível de ouvir Arctic Monkeys e falar que gosta de Van Gogh. Existe esse tipo de adolescente ainda? Na época tinha. Mas enfim. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Série, por exemplo, é outra coisa. Série eu demoro 3, 4 meses para assistir uma série. Vendo as temporadas e tal. Justamente por falta de tempo. Eu não gosto de maratonar as coisas. Tem outras coisas para fazer da vida. Então eu vou fazer o quê? Eu não vou pegar só a série que tá lá no top 10 Netflix. Com todo respeito, Netflix, você tem séries ótimas aí. Mas eu não vou ir lá no top 10 necessariamente. Pode ser que esteja. Eu vou olhar a crítica.
Aí a pessoa me fala, mas a crítica não vale de nada. Eu falo assim, cara, me fala as suas 5 séries preferidas, seus 5 jogos preferidos, seus 5 filmes preferidos. Aí a pessoa me fala. Aí eu vou lá e olho na crítica. A maioria sempre vai ter uma nota boa, especialmente videogames, porque são muito mais técnicos, né? Filme, normalmente, a gente consegue assistir uma coisa que a história é legal, agrada, são tropos que a gente já conhece, que é memória afetiva, e não é tecnicamente tão bem feito. Série também. Videogame não tem como fugir. Se o videogame for tecnicamente mal feito, a nota dele vai ser ruim, as pessoas não vão gostar. Não tem como. Então, batata, certo? Mesma coisa com música. Cara, mas e o funk? Cara, ouve o que você quiser. Funk, sertanejo, pagode, rock, gospel, orquestra. Não tem problema. A questão o meu problema não é em conteúdo, o meu problema é a forma que é feito. Quando eu vejo que teve algo pensado para fazer aquela música e não só mais um pastiche, uma cópia da indústria cultural, que é uma coisa que eu vou ouvir e daqui 2 meses eu não vou nem lembrar que existe, eu não gosto de perder meu tempo com essas coisas, entendeu? É de cada um. Na minha opinião, eu acho besteira. Eu gosto de consumir obras de arte que me engrandeçam enquanto pessoa, emocional, culturalmente. Porque eu sinto que, baseado em Bourdieu, exclusivamente, né? Não exclusivamente, mas principalmente, capital cultural é muito importante, especialmente para quem, assim como eu, veio da classe média baixa, né? Eu pude estudar em escola particular, mas nunca nem viajei para fora do país, por exemplo. Então, para quem vem dessa realidade, ter capital cultural é muito importante para conseguir navegar por entre esse sistema que é um sistema de moer gente. Vamos ser sinceros. Concluindo esse ponto, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: o tempo livre morreu, certo? Tudo que vocês fazem, mesmo que tenha curadoria, vai ter alguém analisando, vai ter uma empresa vendo o que você gosta de jogar, o que você gosta de assistir, o que você gosta de consumir, e vai construir as coisas baseadas em uma bolha. Por isso que você não pode seguir apenas o teu gosto subjetivo. Você precisa ter uma busca objetiva por coisas onde você pode colocar o teu foco, que vão te engrandecer enquanto pessoa. E aí, como eu falei, para concluir esse assunto, eu não conheço nada melhor do que a crítica. Porque são profissionais. Tem crítico ruim? Óbvio. Assim como tem médico ruim, tem engenheiro ruim, tem youtuber ruim, tem professor ruim. Por favor, não digam que sou eu. Mas existe gente ruim em tudo quanto é lado. 8º ponto. Não existe foco absoluto. Cara, tem muita gente que bota na cabeça assim, de, sei lá, bota lá vídeo do David Goggins, do Cristiano Ronaldo, e aí o cara fala assim, porra, esse cara tem um foco foda, esse cara tá sempre focado, ele nunca se distrai, não sei o quê, o Sasuke Uchiha. Cara, não existe isso, tá? Pelo amor de Deus. Talvez daqui 1000 anos tenha. E eu acho que ainda é pouco. A humanidade evoluiu para ter foco disperso mesmo. Nós já temos estudos de que o mais pica do pica vai ter um foco de 90 minutos. Me distraí agora, distraí você também. Foco de 90 minutos. Se não tiver nenhuma distração, se tiver com flow, vai ser esse foco de 90 minutos aí, de deep work profundo e tal, que a gente chama de ciclo ultradiano. O ciclo que se recomenda para quem está começando é 25 minutos, que é o Pomodoro, né? Que foi feito pelo Francesco Cirino, acho que é isso, Francesco Cirino, que é um italiano. Para quem está começando, com 5 minutos de descanso. Lembrando, o descanso não é pegar no celular, descanso, é você sentar no jardim igual um hippie e ficar olhando para o verde, de preferência não o verde que está na sua mão. É importante que você dê uma segurada nisso daí, por favor. Mas foco absoluto não existe. Por quê? Biologicamente era interessante para nossa espécie que a gente tivesse a capacidade de tô aqui colhendo uma frutinha, tô pegando uma caça, alguma coisa, e se eu ouvir algum barulho que eu tenho a capacidade de olhar, certo? Porque imagina se a gente ficasse completamente focado, que independente do que acontecesse, foco absoluto, e aí chegasse um tigre e desse uma rosnada. Bom, provavelmente algum ser humano tinha esse foco, mas esse cara morreu muito cedo. Foi caçado por alguma cobra, um tigre, um mamute, uma arpia, uma lagartixa, sei lá o que tinha na época, que pudesse caçá-lo, e aí esse tipo de ser humano não conseguiu dar sequência na sua genética e não existem mais essas pessoas. E se existir, normalmente vai ser algum tipo de doença, doença no caso, disfunção, né?
Mas eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, nesse ponto de ser doença ou não. Mas não é normal que nós, seres humanos, tenhamos essa capacidade de foco tão absoluta assim. E isso é bom, tá? É bom. Só o que não pode ter é esse foco de peixinho dourado de 8 segundos. E aí sim a gente vai entrar com algumas coisas, como meditação, mindfulness, se livrar das distrações, buscar ter uma regulação de dopamina, né? Para que não tenha uma vida tão divertida assim, porque senão tudo vai ser sem graça. Porque se tudo é legal, eventualmente tudo vai ser sem graça. Então é importante ter esse contraste. É aí que entra, né, o treino pesado, sair para correr, tomar um banho gelado, fazer dieta. Enfim, porque são coisas desconfortáveis, né? São coisas desconfortáveis. Então, quanto mais desconforto eu me coloco, desconforto produtivo, claro, não vai joelhar no milho só por ajoelhar, né? Então, a meditação, ela tem vários benefícios. Tudo o resto que eu falei tem. Banho gelado tem também, embora seja uma coisa meio de louco. Eu tomo, tá? Não fico falando pra você tomar, mas eu tomo. Me faz bem, me ajuda. Tem um efeito placebo também, eu sei disso. Já passou a vibe também da galera que tomava banho gelado e achava que ia ter superpoder por conta disso. Então, tá bom. Acho que só os loucos sabem, de verdade. E últimos 2 pontos que eu quero trazer para vocês é que o foco também é corporal, não é só mental. Então não adianta você pensar assim, vou só me concentrar. Não, o foco também é corporal. Primeiro, no ponto de vista de descanso, a higiene do sono e um sono de qualidade são essenciais pro teu foco. Aquilo que você come é essencial pro teu foco. Eu nem preciso chover no molhado e dizer cuidado com os processados, coma boa proteína, coma ovos, blá blá blá. Todos vocês já sabem disso, a maioria só não segue porque ou não tem as condições materiais ou as condições emocionais, ou não tem vergonha na cara mesmo, que acontece, tem gente que é assim. Não acho que seja a maioria, mas tem muita gente que é assim, que tem todas as oportunidades de ir atrás de um psicólogo, de um nutricionista, e não vai. E aí fica um puxãozinho de orelha para vocês também, porque nem todo mundo é vítima, tá bom? E, além disso, postura, presença. Então, a forma que eu me... Perdão, microfone. A forma que eu me posiciono, que eu me coloco, que eu respiro, que eu me visto, certo? Então, por exemplo, eu não tô com a roupa mais elegante do mundo, mas eu tô com uma roupa que eu considero bonita, tô nem aí pra tua opinião, tá? Brincadeira. Mas eu considero minha roupa bonita, e aí eu me sinto mais confiante de vir aqui gravar um vídeo. Se eu tivesse de pijama ou com a regata de academia, tem um vídeo meu de regata aqui, dá pra ver que claramente eu estou desconfortável. Eu fico mais confiante, mais focado. Obviamente, eu estou com uniforme, certo? Por isso que existe o uniforme, para que nós tenhamos mentalidades e pensamentos e comportamentos uniformes. Mesmo que seja você quem definiu o que é um uniforme e mesmo que o uniforme seja diferente todos os dias. Ainda assim, como diria meu mano Nicolau Maquiavel, eu uso minhas melhores roupas para estudar porque o evento mais importante da minha vida são os estudos. Olha só, o cara era brabo. E por último, você se torna aquilo que você foca. E isso não é uma motivaçãozinha barata, tá? Não tô falando, eu sempre falo assim, né? Não tô falando que um garoto que sobreviveu a um conflito, perdeu os pais, a família, tem a mesma chance de ficar bilionário do que tinha o Elon Musk, que era filho de dono de mina de diamante, neto de dono de escravo na África do Sul e tal. Isso é história, tá? Não tô fazendo juízo de valor, não. Não é isso, certo? Mas as coisas são simbólicas. Então, se eu foco em prosperidade, eu vou ter prosperidade. Agora, o quanto essa prosperidade vai ser em números, certo? Tudo isso vai depender de uma série de fatores biopsicossociais, né? Características genéticas que fazem diferença sim, especialmente no tocante a oportunidades, né? Não vai me dizer que um homem branco hétero tem as mesmas oportunidades que uma mulher negra lésbica, né? Não, isso aí, sei lá, cara, acho que terraplanismo dizer que isso não é verdade, certo? Eu sei que tem homens brancos héteros que têm a vida sofrida e mulheres negras lésbicas que têm uma vida mais fácil, mas no geral é isso. Características psicológicas, então, quanto uma pessoa tem a capacidade de lidar com ansiedade, com depressão, enfim, outras síndromes que podem acometer a vida, talvez TDAH, né, possa dificultar ou facilitar em determinados momentos, e obviamente sociais, classe social, gênero, cultura, tudo isso aí, orientação sexual, né? Tudo isso aí vai fazer diferença. Agora, independente de tudo isso, ainda assim, aquilo que você foca vai te posicionar de uma forma diferente, tá? Então, se você foca só nas coisas negativas, é isso que você vai ter, independente da riqueza que você tenha, do gênero, enfim,
percepção de beleza cultural que as pessoas têm de você. Obviamente é mais difícil, mas nós temos uma penca de casos de pessoas muito ricas, com depressão, com baixa autoestima e tal, assim, muito comum, inclusive. Né? São vários os fatores por conta disso, não é só de classe, mas obviamente classe, cultura fazem muita diferença, até nos valores compartilhados e naquilo que se procura. No entanto, cara, eu quero que você que está me ouvindo comece a pensar no que eu estou focando que está me levando para onde eu quero ir e no que eu estou focando que está me tirando de onde eu quero chegar. Ninguém pode garantir que ninguém vai chegar em lugar nenhum. Se eu pudesse garantir isso, com certeza esse vídeo aqui não seria gratuito e eu ganharia muito dinheiro com isso. Ou então eu não ganharia dinheiro, mas faria uma mudança absoluta na sociedade porque eu teria superpoderes. Mas como não é o caso, fica o convite para você fazer esse exercício. O que eu estou focando na minha vida que me traz mais perto de onde eu quero chegar e o que eu estou focando que me tira da onde eu quero chegar. Pessoal, é isso, 30 minutos. Novamente, um vídeo que era para ser 10 minutos virou 30 minutos. Eu vou começar a fazer os vídeos para que eles durem 3 minutos, aí talvez eu consiga chegar em 10, porque já é, acho que o 10º vídeo que eu falo isso no final do vídeo. Mas agradeço a todos que viram, espero que tenha dado certo meu microfone. Se não deu certo, eu vou ficar muito triste na hora que for editar isso aqui, quer dizer, que for ver, né, porque eu não edito. E muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Como eu falei, curte, se inscreve, compartilha. Na descrição vai ter link do meu livro, as minhas outras redes sociais. Se inscrevam lá, entrem lá, engajem, mandem mensagem, vamos trocar uma ideia. E também tem o link para a minha mentoria. Quem quiser aprender na prática, personalizado, 1 para 1, você e eu, just the two of us, como fazer essas coisas que eu ensino aqui. Beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.